Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou trazendo hoje, a gente está trazendo a Raquel Kibrit. Ela vai falar um pouco sobre a Externa, a empresa dela, contar um pouco sobre a oportunidade de internacionalizar uma startup e vai ser uma coisa bem bacana porque muitas startups que estão aqui já estão buscando alguma saída internacional, já estão começando a conversar com ecossistemas, tentando oportunidades. Tem pessoas aqui que até já são internacionais, que não estão no Brasil, né? Ou que vieram de fora para o Brasil. Então, é muito bacana ter essa visão global e vai ser um ótimo complemento a tudo que a gente já falou sobre oportunidades no Brasil ou fora, trazer uma especialista no assunto para falar com vocês. Então, bem-vinda, Raquel. Obrigado por estar com a gente. Pode se apresentar, o palco é seu. Obrigada pela oportunidade, Bruno. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou a Raquel Kibrit e eu sou especialista em internacionalização de empresas. Então, hoje eu trouxe para vocês um pouquinho, né, uma palhinha de informações que a gente tem sobre como tornar uma startup global. E eu vou gostar muito de conhecer vocês, entender um pouco desses desafios. Bruno, eu queria dividir minha apresentação com vocês. Será que eu consigo? Claro, pode. Tá liberado para você aí? Vou olhar. Aqui, Tenta. só um minuto. Vamos tentar. Já. Boa. Todo mundo enxerga a minha tela? Sim. Ótimo. Então, é o seguinte, eu vou começar a minha apresentação. Como vocês sabem, no Zoom a gente não consegue ver todo mundo quando a gente está apresentando. Então, sintam-se à vontade sempre para interagir, para fazer perguntas. Raquel, você pode explicar um pouco mais sobre isso? Ou tive alguma questão aqui, quero esclarecer, tá bom? Fiquem bem à vontade. Vou falar rapidinho sobre mim. Eu sou a Raquel Kibrit, já me apresentei, sou formada em Relações Internacionais na Facamp, sou originalmente de Campinas. Já morei nos Estados Unidos, em Israel e na Argentina. Tenho uma pós-graduação em Gestão de Negócios e Projetos e um MBA. Fiz o meu MBA entre duas gestações e foi uma experiência super rica para mim. Fundei a Externa faz 3 anos, resolvi empreender depois de uma carreira bem extensa, trabalhando com governos e atração de investimento. Para quem não sabe, atração de investimento é o termo técnico que os governos usam para falar de promoção comercial e internacionalização. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar para os governos britânico e para o governo brasileiro nesse processo. E nesses mais de 10 anos de carreira trabalhando nessa área, eu já ajudei mais de 70 empresas a internacionalizar. Então, quando eu abri Externa, eu abri com a finalidade de poder ajudar os empresários a sair do papel do governo e ajudar os empresários nesse processo de expansão internacional que é tão delicado, e para que elas pudessem ter sucesso no mercado que fosse melhor para elas, né? Então, a gente desenvolveu toda uma metodologia extensa nesse período, e em 3 anos a Externa já ajudou mais de 25 empresas no processo de internacionalização. Então, a gente tem aqui alguns cases dos nossos clientes, a gente atende muitas empresas de tecnologia e startups, mais de 70% do nosso portfólio é dessa área, desse setor, tá? E além da Externa Boutique de Internacionalização, a gente tem a Global Mindset Academy, que é uma plataforma digital para a criação de Global Mindset. Então, a gente faz meetups internacionais, promove cursos, capacitações para empresas, associações, para instituições, e também para pessoas físicas, para pessoas que querem sim se capacitar nessa área ou crescer numa carreira internacional, a gente tem esses conteúdos, né? Então, vale a pena fazer parte do círculo. Quem tiver interesse pode seguir a gente nas redes sociais, LinkedIn, Facebook, Insta, e ali vocês vão sempre ter conhecimento das atividades que a gente está realizando sobre essa agenda, tá bom? Para a gente começar, eu queria muito pegar esses próximos 10 minutinhos e saber se vocês têm alguma questão, alguma burning question. Raquel, por favor, nos próximos 30 minutos, eu gostaria muito que você me respondesse isso, que essa é uma dúvida que eu tenho muito forte desse processo de internacionalização. Alguém quer se apresentar e fazer essas perguntas? Fique à vontade, pessoal. Aproveitem a oportunidade. Não? Tem um pessoal aí, a Dani, que já está com o pessoal
da YouShare internacionalizando. Quem mais? Só me apresentando, então eu sou a Daniela, o Bruno então acho que já chamou. Não sei se o pessoal conseguiu entrar aqui, talvez o Luiz. Então a gente está com uma startup de sustentabilidade, de economia circular, né? E a gente já está participando de uns programas de internacionalização. Então, a princípio aí é a missão Estônia, até divulgado aqui pelo Bruno. A gente conseguiu se inscrever e passar para essa missão. Semana que vem começam, né, as palestras, e depois a gente tem a missão Polônia também, que a gente passou para a segunda fase. Estamos tentando lá a Universidade Técnica de Munique, ainda não tivemos a resposta. Eu tenho uma formação, eu sou, na verdade, de tecnologia, mas eu sou apaixonada por essa questão de internacionalização, né? Então, o meu mestrado na FEA é de diplomacia corporativa. Então, até acho que é um dos únicos trabalhos aí acadêmicos com esse tema, né? Então, foi trazer para a FEA, que quer resultado, né, de gestão, essa questão das relações internacionais, né? E então, assim, é um tema que me interessa bastante, inclusive nesses programas aí, onde a gente se inscreveu, eu estou vendo muito essa questão do governo brasileiro de diplomacia da inovação. Aí eu queria que você explicasse um pouquinho, se você tem conhecimento do governo em relação a isso, porque aí acho que eu acho que da minha parte aqui, eu não tenho contato com o governo, né, com órgãos governamentais, assim como você explicou aí da sua experiência. Então, eu acho que seria mais nesse sentido. E eu vou trocar aqui o meu fundo, que está todo, todo bagunçado. Obrigada. Prazer, Daniela. Legal que você fez o mestrado em diplomacia corporativa. Realmente tem pouquíssima literatura nesse assunto no Brasil. É bem louco como a gente estuda pouco, né, esse assunto. É um reflexo, na verdade, da nossa economia fechada, né? A nossa economia ainda é super fechada frente a várias outras. Então, realmente é um reflexo disso, né? Mas a motivação de vocês é super legal, né? De já estar nesse caminho de internacionalização, estar participando das missões. É um começo mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma burning question? Técnica de internacionalização? Tem aqui no chat o pessoal falando bom dia, tá ótimo. Bom, eu vou seguir aqui a minha apresentação e, por favor, me interrompam, tá? Sempre que vocês tiverem necessidade. Então, a primeira mensagem que eu queria passar para vocês aqui hoje é que internacionalização não é exportação, tá? Isso é super importante, tem muita gente que confunde, principalmente no interior do estado, né? A gente tem várias agências de promoção de exportação que acabam confundindo o termo, né? A verdade é que, apesar da gente não ter uma definição oficial, tipo, a ONU define internacionalização como, tá? O que a gente tem, na verdade, é que a internacionalização, ele é classificada, né, assim, na definição mais simples dela, como o aumento da exposição internacional de uma organização. E aí existem vários níveis de internacionalização, né? A gente pode, assim, considerar que exportação é uma primeira sementinha de um processo de internacionalização, mas a internacionalização, para fins da nossa apresentação aqui, para fins da nossa definição, é quando uma empresa abre operação fora do Brasil, tá? E, de fato, se consolida no mercado internacional. Então, aqui o nosso foco é no que a gente chama, na verdade, tecnicamente, de operações Greenfield, que são as operações que são abertas propriamente, né, diretamente pelas empresas no exterior, tá? E aí, enfim, tem faturamento internacional, geração de empregos fora do Brasil e etc. A gente vai falar sobre isso hoje. Então, a primeira pergunta que a gente faz num processo de internacionalização é: por que você
quer abrir empresa fora do Brasil, né? Então, eu queria que a gente perdesse esse um minutinho para que vocês escrevessem no papel todos os motivos pelos quais vocês estão considerando abrir empresa no Brasil. Geralmente, quando a gente faz aqui a nossa apresentação, a gente, enfim, geralmente é pelo menos entre 3 e 5 motivos, né? Às vezes a gente tem motivos pessoais, às vezes a gente tem motivos profissionais, mas gostaria muito que vocês conseguissem escrever aí em um papel ou, enfim, no celular, onde vocês quiserem, essas 3 motivações que vocês têm. Exatamente, Rafael. O mercado internacional é muito maior do que o mercado brasileiro, né? Hoje eu fui atualizar aqui meus dados sobre o mercado de tecnologia propriamente dito. A América Latina representa só 5% do mercado global de tecnologia, então realmente vale a pena internacionalizar para poder participar de mercados maiores. Bom, eu separei aqui nos próximos slides algumas das principais motivações que os nossos clientes falam no momento de internacionalizar. Então, o principal deles é obter mais clientes e aumentar faturamento. Tá? Então, é um drive muito voltado a vendas das empresas. E aí eu trouxe para vocês aqui um dos indicadores que a gente usa nesse processo, que são quais são as maiores economias do mundo, né? E aí aqui os países, quanto mais claro, maior é a economia, tá? E quanto mais escuro, menor é a economia. E aí vocês, esse dado aqui é o PIB per capita, mas a gente também pode usar o PIB dos países, né, como base. Depende muito do modelo de negócio. Se você é um negócio que é B2C, PIB per capita faz sentido. Se você é um negócio B2B, o PIB do país é o que faz mais sentido, mas, via de regra, o ranking se mantém igual, se é per capita ou PIB global do país, o ranking vai ser bem similar em termos de economias, tá? E aí, enfim, tá aqui, esse indicador é super interessante de avaliar. Na verdade, quando a gente fala de internacionalização, a gente pega vários indicadores, a gente cruza, né, esses indicadores de acordo com o perfil da empresa, de acordo com o perfil do mercado que a empresa quer atacar. E aí a gente começa a fazer uma análise de priorização de mercados em cima do potencial do mercado global, né? Um segundo motivo que a gente escuta muito é: eu quero ter receita em moedas mais fortes, né? E aí a gente tem, obviamente, né? A gente está acompanhando aqui o dólar a 5, o euro a 6, a libra a 7, o dólar canadense a 4, né? São moedas mais fortes, o que vão exigir das empresas brasileiras um planejamento um pouco maior na hora de fazer investimentos internacionais. Por outro lado, né, a partir do momento que você consegue ter um fluxo de receita, você já consegue equilibrar melhor as contas. Outras empresas, então, aqui a capacidade de investimento no mercado internacional, ela é essencial também para definir para onde as empresas podem ir, né? Tem empresas que preferem investir na América Latina, porque são moedas desvalorizadas com relação ao real, geralmente, né? Os pesos. Peso chileno, peso mexicano, peso argentino nem se fala, né? A Argentina está de novo de graça para o Brasil. Então, dependendo da capacidade de investimento da startup, é também uma das formas onde você pode definir para onde ela vai. Para reduzir o risco do Brasil, né? E aqui a gente tem, vocês já ouviram falar, né, sobre isso, o risco de investimentos, as classificações internacionais que algumas agências, né, the grading agencies, né, dão para os países. E aqui a diversificação do risco Brasil é um dos principais motivos. A gente sabe muito bem que a nossa economia ama voar, que nem uma galinha, né? A gente fala que os nossos ciclos econômicos, eles são de crescimento e de retração econômica. A gente não consegue ter um crescimento por períodos longos de tempo. A gente essencialmente vive períodos de crescimento, de crise, de retração, de crescimento e de retração. Então, nesse momento, ter operações fora do Brasil ajuda a equilibrar e a diversificar um pouco o risco de ter empresas 100%, né, da sua operação no Brasil, né? Sabendo também que a própria economia global também tem ciclos de contração e de crescimento, né? Então, às vezes o Brasil está crescendo e lá fora está em recessão, às vezes lá fora está crescendo e no Brasil está em recessão. Então, no final,
esse equilíbrio entre os países pode ajudar na resiliência das empresas no longo prazo. E a gente teve exemplos super claros desse processo agora na pandemia, onde muitas operações internacionais ajudaram as operações do Brasil a não quebrar, tá? Então, de novo, aqui a resiliência bruta, né, da nossa globalização. Para melhorar nossa reputação, né, nem sempre no Brasil a gente tem uma reputação boa, ainda mais no mercado de tecnologia, onde muitos de vocês vão atuar. Com a Agritech é um pouco diferente, porque obviamente a gente é potência global nesse setor, mas em vários outros verticais de tecnologia a gente não tem o mesmo benefício. Então, nesse sentido, abrir operações em outros países com reputações melhores de tecnologia podem ajudar a empresa de vocês a construir uma credibilidade que do Brasil não é possível, por exemplo, numa operação simples de exportação, tá? Aqui, enfim, eu trouxe o exemplo do Google, né, que fez um splash gigantesco em Londres, quando fez o investimento na nova sede europeia deles lá na cidade. Então, aí vocês conseguem entender um pouco de que as empresas, por exemplo, as empresas brasileiras usam operações nos Estados Unidos, muitas delas se estabeleceram no Vale do Silício para conseguir estar próximo desses gigantes globais, e outras empresas optaram pelo Reino Unido, por exemplo, também buscando essa reputação, buscando essa proximidade com global players, né? E aí no sentido de construir essa reputação, mas também no sentido de poder acompanhar a vanguarda do desenvolvimento tecnológico dessas regiões do mundo e assim poder internalizar isso de forma mais rápida nas suas empresas no Brasil. Outros para acessar investidores internacionais. Existem alguns modelos de negócio no Brasil que às vezes o nosso mercado não está maduro, mas lá fora sim está maduro e tem apetite por investimento. Às vezes a gente tem tickets médios de investidores que não estão disponíveis no Brasil, mas estão disponíveis no exterior, né? Então a gente tem essa flexibilidade quando a gente tem uma operação internacional de inclusive utilizar os CNPJs internacionais como veículos de investimento para operações tanto no Brasil quanto no exterior dessas empresas. Aqui eu trouxe uma foto da XP, né, da listagem da XP na própria Nasdaq. Quem não acompanhou esse movimento, o Guilherme Benchimol, que é CEO da XP, ele foi assim, enfim, a gente já tinha várias empresas brasileiras listadas em Nova York, mas o Guilherme, ele iniciou um novo movimento, uma nova temporada de listagens de empresas brasileiras em Nova York, e ele fez um splash muito grande na mídia com relação a esse momento. E isso gerou uma inspiração muito grande, tangibilizou a oportunidade para diversas outras empresas na área de tecnologia, principalmente, né, e de serviços financeiros, de fintech, a trilharem a mesma jornada. Então, ele foi precursor nesse modelo, ele trouxe o Brasil para o foco, né, e deu um novo fôlego num processo de internacionalização global. Para inovar, a gente tem muitas empresas que também buscam outros polos de inovação, né? Vocês estão num polo de inovação brasileiro, que é São Carlos. Vários outros países do mundo, eles têm políticas públicas específicas para inovação. Eu trouxe aqui o exemplo do Canadá, o UK, os Estados Unidos. Tem políticas públicas muito fortes para inovação, e no sentido sempre de promover a sinergia entre o governo, a academia e o setor privado. Né? O Bruno, eu tenho certeza, né, que ele contaminou um pouco vocês com esses modelos, dada a vivência dele na Suíça, por exemplo, mas eu quis trazer aqui o caso do Canadá, por exemplo, que dividiu o país em 5 superclusters. Eles têm o supercluster de Digital Technology, um de Protein Industries, um de Advanced Manufacturing, um de inteligência artificial e um de tecnologia de oceanos, né? Então, esses 5 clusters, eles trabalham com financiamento público e financiamento privado no fomento de novas tecnologias, assim, para poder potencializar o Canadá não só como uma das maiores plataformas de inovação do mundo, mas também para poder viabilizar novos negócios nesses 5 pilares. Para reter talento,
A gente tem, hoje o mercado de tecnologia está fervendo, né? Não só no Brasil, mas no mundo. E aí, vários países, logo antes da pandemia, e a Estônia foi precursora desse movimento, né? A Estônia é sempre inovadora nas políticas públicas, né? Mas no final a escala do país, ela sempre vai ser um limitador. De qualquer forma, eles criaram o Digital Nomad Visas, e aí 32 países já criaram essa categoria. O que é o Digital Nomad Visas? É a possibilidade de um profissional que atua nessa área digital de se mudar para qualquer país e trabalhar para qualquer outra empresa em outro país, tá? Então, ela meio que desvinculou o critério original dos vistos, onde você só conseguia se mudar para um país, por exemplo, só conseguiria me mudar para a Alemanha se uma empresa alemã me empregasse. Caso isso não acontecesse, eu não posso me mudar para a Alemanha. Com o Digital Nomad Visas, você consegue se mudar para a Alemanha, mas trabalhar para uma empresa brasileira, por exemplo, né? Desde que você, enfim, tem lá os critérios, né? Cada país tem o seu critério, tem que ter o mínimo de renda ou comprovar contrato de não sei quanto tempo e etc. Mas tudo no sentido de poder viabilizar essa imigração global e poder potencializar com que as pessoas trabalhem da onde eles quiserem, né? Work from anywhere. E aí várias ilhas do Caribe viram nessa modalidade de vistos a possibilidade de perenizar populações que antes estão completamente flutuantes por conta do próprio turismo, né? Então a possibilidade de você ter pessoas profissionais do ramo digital morando nas ilhas do Caribe, consumindo, pagando escolas, educação, saúde, alimentação, moradia, né, nesses países, gera um novo fluxo tributário e uma nova população nessa região do mundo que hoje sofre com essas flutuações das temporadas turísticas. Então, essa é uma estratégia bem interessante dos países. Quem tem interesse de morar fora do Brasil, essa é uma rota bem interessante de explorar. E aí, vamos falar um pouquinho desses operating models, né? Então, com base na própria motivação que vocês definiram aí, se alguma delas bateu com essas motivações que eu trouxe, etc., isso é bem interessante. Se vocês trouxeram outras motivações, também é legal da gente poder explorar um pouco sobre isso. Mas aqui eu trouxe para vocês os principais modelos operacionais para a área de tecnologia. Então, ou as empresas estabelecem escritórios comerciais, e aí, nesse fim, por exemplo, é importante escolher um endereço comercial que tenha a reputação que vocês querem atingir ou que esteja próximo de potenciais clientes, né? Então, geralmente se escolhem lugares mais premium para os escritórios comerciais no sentido de ter uma reputação, né? Os WeWorks e os Regos são muito utilizados no momento de internacionalização, principalmente de abertura do primeiro escritório no exterior. Em outras ocasiões, se usa o back-office. Quando se usa o back-office? Quando eu quero ter uma operação que eu posso estar próxima do meu cliente, mas eu não preciso estar em um destino premium. Então, vamos supor, se eu estou nos Estados Unidos, eu quero ter um escritório comercial, eu vou para Nova York, eu vou para Chicago, eu vou para São Francisco, eu vou, né, para os principais polos de tecnologia do país. Agora, se eu só preciso estar próximo do meu cliente, ou eu quero ter uma operação, mas tanto faz onde eu estou, pode ser em Atlanta, pode ser em Austin, pode ser, enfim, aonde vocês quiserem estar, pode ser até em Miami, pode ter um back-office em Miami. A gente não recomenda ter front-office em Miami por outras questões, depois a gente pode discutir sobre isso, principalmente para a área de tecnologia. Mas, enfim, o back-office ele não exige que você esteja num endereço premium, desde que você consiga atender os seus objetivos, tá? Ou os labs de P&D, que são unidades em que ou você expatria, né, desenvolvedores do seu time para atuar nos principais hubs de inovação internacional e aí poder colaborar com esse ambiente internacional no desenvolvimento de tecnologias, ou essencialmente empregar pessoas no exterior que vão ter skills que complementam o seu time no Brasil e assim vocês vão poder desenvolver novas tecnologias junto, obtendo vantagens de política pública internacional, por exemplo, dos maiores hubs de inovação, como eu citei anteriormente. Então, esses são os 3 principais modelos de negócio que a gente tem. Aí vocês vão me perguntar, por onde a gente começa, Raquel? Por onde que eu começo um processo de internacionalização? E é muito natural que a gente comece olhando para fora. Ah, para onde que eu vou? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para Portugal, eu vou para o Chile, eu vou para a Estônia, eu vou para onde que eu vou, né? Na verdade, de acordo com a nossa metodologia,
o essencial é olhar para dentro primeiro. Porque aí dentro é onde vai estar a semente da tua estratégia internacional. Muitas vezes você não está se dando conta que você tem elementos dentro da tua empresa que estão te apontando para determinados países, tá? Então, geralmente, na nossa metodologia, a gente faz esse trabalho, a gente tem um diagnóstico de internacionalização, onde a gente aplica um questionário de 100 perguntas para os nossos clientes responderem, e daí a gente tem o retorno desse processo, a gente consegue passar um checklist do que está faltando para internacionalizar, e também com apontamentos de onde seriam os destinos, né, candidatos para uma potencial expansão. Eu queria agora destinar para vocês os próximos 5 minutos para dar para vocês a oportunidade de fazer um teste rápido, em que vocês vão poder saber se vocês estão prontos para ir para fora ou não. Que tal? Pode ser? Claro, pode ser. Bem legal. Então, vamos lá. Está aqui o form. Está aqui o form. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês fazerem esse teste. Ele é super simples, ele tem 9 perguntas. E eu espero vocês aqui na volta, por favor, me digam quando vocês finalizarem, tá bom? Esse form. Manda bala, pessoal, aproveita a oportunidade. Bom, pessoal, vamos lá. Fica aí o convite para vocês. A gente vai ter um evento na semana que vem para falar sobre vendas para mercados não internacionais no Global Mindset Academy. Eu deixei aqui o link de inscrição para quem tiver interesse, vai ser no dia 15, às 9 horas da manhã. Quem já completou a pesquisa, quer fazer algum comentário, quer dividir alguma ideia que teve, achou estranho, ficou com alguma dúvida, achou interessante alguma resposta, quer comentar? E aí, pessoal, o que vocês acharam? Nossa, Raquel, a gente tomou um choque aqui de realidade um pouquinho na nossa... A gente viu que a empresa tem muito potencial na internacionalização, mas tipo, apareceu a resposta que vocês têm muito trabalho pela frente. E realmente tem muita coisa para consolidar a nossa startup antes de dar esse passo. É isso aí, enfim, ele é um quiz, né? Eu sei que aqui a maioria das startups ainda estão na fase inicial, né? Estão ainda vendo modelo de negócio, etc., definindo várias coisas internamente. Então, na verdade, ele é justamente para dar um pouco desse reality check, né? Que a gente fala, o que falta, o que não falta. O legal é que, pelo menos, o teste ele já fala assim, olha, tudo bem, ainda falta para chegar aqui, eu tenho que atingir esses passos, mas pelo menos agora você já tem uma ideia um pouquinho melhor do que precisa ser feito para poder internacionalizar, né? Eu vou seguir aqui, então, pessoal, a gente tem mais uns 10 minutinhos de apresentação. Posso seguir, Bruno? Posso, né? E aí, enfim, eu vou falar mais algumas coisas para vocês que acho importante vocês saberem, tá? Então, vamos lá, né? Quando a gente fala de um processo de internacionalização, a gente está falando do seu país para qualquer destino do mundo, né? Agora, sempre que vocês tiverem o interesse de ir para o mercado internacional, é muito importante fazer pesquisa de mercado, tá? Não pulem essa etapa, porque uma pesquisa de mercado bem feita, além de economizar muito dinheiro com potenciais erros, a gente consegue, por exemplo, parametrizar, às vezes, algumas premissas que a gente estava dando como certas, e na hora de fazer a pesquisa, a gente percebe que não tem nada a ver com o que a gente estava pensando inicialmente. E aí, enfim, a gente pode pivotar completamente a estratégia de entrada. Então, é super importante fazer a pesquisa de mercado. A gente faz esse trabalho para os nossos clientes que internacionalizam, então, por favor, não pulem essa etapa. Tem muitas startups, principalmente, que vão no modelo de tentativa e erro. E por mais que isso seja completamente legítimo,
no final, a tentativa e o erro saem mais caro do que um planejamento bem feito. Então, não pulem essa etapa, nossa recomendação. Então, aqui tem um pequeno checklist do que precisa ser feito para um processo de expansão internacional. Então, traduzir o site, preparar um kit de vendas legal com recursos de marketing, né, localizados para onde vocês querem internacionalizar, traduzir os produtos e serviços e adaptar os serviços para o seu mercado-alvo. Treinar seu time para fazer o trabalho, ou você contrata gente já especializada naquilo que você precisa executar para fazer o processo de expansão global. Esse é o mínimo, tá, pessoal? Aqui, enfim, eu quis trazer essa tendência para vocês, né? O ESG, Environmental Social Governance, que é uma tendência global, e aí vocês podem, muitos de vocês, surfar nessa onda, né? Poder ter evidências de que o que vocês fazem, de fato, trabalha nessa agenda também. Então, para poder potencializar a ESG dentro da organização de vocês, é importante, sim, ter um bom storytelling, e você precisa ser muito transparente com relação a como você faz a gestão dos seus fornecedores, como você se relaciona com os seus clientes e qual que é o impacto que você tem na economia e no meio ambiente. Acho que muitos de vocês talvez tenham essa pegada, né? Estão trabalhando com essa tendência. Para o exterior, isso é fundamental, assim, né? No Brasil, às vezes, a gente tende a não ser transparente com relação a algum aspecto nosso, que a gente acha que não está tão legal e etc. Mas para o exterior, para quem trabalha com o mercado internacional, transparência e honestidade é essencial, tá? E aí, enfim, eu quis trazer aqui mais 2 elementos para vocês que são importantes de saber, de considerar, né? O primeiro é, obviamente, LGPD. Quem trabalha com o mercado de tecnologia sabe dessa questão da sensibilidade dos dados. Então, por favor, levem isso em consideração quando vocês trabalham nas empresas de vocês, tenham certeza de como vocês estão tratando esses dados. No exterior, a gente tem vários países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, com legislações fortíssimas e multas aplicadas em valores gigantescos. Então, tomem certeza que na hora de lidar com o internacional, vocês sabem e têm segurança de como vocês estão tratando os dados e a privacidade das pessoas e dos clientes. E aqui, por último, eu queria dividir com vocês enfim, né, esse artigo eu fiz há um tempinho atrás, mas ele materializou basicamente os 7 pecados capitais da internacionalização, né? Como eu falei, eu tenho muita experiência trabalhando nessa área, então eu materializei aqui os 7 erros mais comuns que eu vi os meus clientes cometerem para que vocês não cometam. Então, o primeiro é location, 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 né? Escolha um endereço correto, né? Participants can now see your application. Vocês estão vendo minha tela, né, pessoal? Tá tudo bem? Tá. Enfim, escolher um endereço certo para a expansão internacional de vocês, né? Home market, but abroad, muitas empresas no processo de internacionalização, principalmente quando a gente fala de varejo, alimentos e bebidas, focam na população de brasileiros vivendo no exterior, e esse é um erro gravíssimo, né? Você fazer, por exemplo, uma fábrica de pão de queijo em Portugal, achando que só os brasileiros vão comer pão de queijo lá, né? Ou, sei lá, tentar vender Havaianas em Miami, cobrando $30 o par de Havaianas, sendo que no Brasil se paga R$30. Então, assim, tem algumas coisas que não fazem sentido, fora que as populações, elas são muito menores. Então, quando você fala assim, vou fazer um processo de internacionalização, vou focar na população do Brasil, por exemplo, que mora em Toronto, sei lá, deve ter 10 mil brasileiros vivendo lá. Se esse realmente vai ser seu mercado-alvo, gente, significa que você está internacionalizando para Piraporinha, tipo, sabe, em termos de mercado. Então, tomem cuidado na hora que vocês falam, puxa vida, eu vou fazer todo um esforço de internacionalização para focar no mercado que no final é pequeno, porque daí você não faz uma estratégia focada no mercado global, você está focando numa população que, na verdade, é o equivalente a uma cidade pequena no Brasil. Então, tenham isso em mente na hora de internacionalizar. Outro erro aqui bem normal, one size fits all, é quando eu pego alguma coisa que já deu certo aqui no Brasil, eu replico ela lá fora exatamente do jeito que eu fiz no Brasil. Isso também não funciona, e não funciona em 90% dos casos.
Então, assim, a jornada internacional, ela precisa sim ser adaptada para o mercado-alvo de vocês. E muitas vezes a estratégia que você usou no Brasil não dá certo lá fora e vocês precisam pivotar essa estratégia para fazer a entrada no mercado internacional. E isso não tem nada de errado. Pode ser que vocês tenham que mudar a marca de vocês, então por isso, vocês estão começando o negócio agora, tenham em mente, se vocês querem internacionalizar mesmo, que vocês já procurem domínios internacionais, vocês já procurem nomes que não sejam em português, que vocês já tenham essa percepção de que, tipo, você não quer fazer uma transição mais para frente, dessas coisas são essenciais, tá? Então, por favor, olhem isso com bastante carinho. Bureaucratic stumble, esse também é bem comum. Quando a gente vai afobado para o exterior, querendo fazer as coisas em qualquer ordem, desde que seja rápido, e no final acaba tendo que refazer algum processo, tá? Então, quando a gente busca, vou dar um exemplo, enfim, né? Aconteceu com um cliente meu quando eu trabalhava para o Reino Unido, para o governo lá. E, enfim, ele foi atrás, ele queria tirar um visto, e daí, porque ele abriu a empresa primeiro, ele já não podia mais tirar aquela rota de visto. Ele teve que desregistrar a empresa, cancelar o registro da empresa, que ele tinha pago 2.000 libras para isso, para poder tirar um visto, para daí depois poder abrir a empresa de novo do jeito certo. Então, não joga dinheiro fora com contabilidade, com contador, é importante fazer as coisas no prazo certo, de acordo com a estratégia de vocês. E aí, cada país vai ter uma ordem da burocracia para seguir, isso não é padrão. Então, é importante que vocês tomem esse conhecimento. Funcionário local não, mas funcionário competente. E aqui está muito ligado nos processos de internacionalização, quando a gente quer contratar um primo, um cunhado que mora no exterior para fazer o nosso negócio dar certo. E aí essa pessoa não tem nada a ver com o nosso negócio, nem tem o skill, tá? E aí você quer botar a pessoa para fazer aquele trabalho porque ela já está lá, porque eu confio nela, etc. Mas ela não tem nada a ver com o teu negócio. E aí você fica frustrado na expectativa dela executar uma tarefa que, na verdade, ela não tem competência nenhuma para isso, e, coitada, ela não tem nada a ver nem com isso, tá? Então, é melhor que vocês contratem alguém que seja... que tenha a competência certa para executar o trabalho, tá? Para que você também não se frustre com isso, né? Eu já falei com muito empresário, gente, juro, de empresa grande, que falou assim para mim, não, eu vou abrir empresa na França, porque tem um parente lá e ele vai fazer negócio para mim, ele mora no interior da França. Eu falei, que legal. E, enfim, seu parente é formado em quê? Ele é veterinário. Tipo, é uma empresa de tecnologia, gente. Sabe? Parece cômico se não fosse trágico. Então, por favor, não caiam nessa, tá? Produto certo no país errado. Isso também acontece com evento, com assim, uma frequência até que grande, se a gente for parar para olhar, né? Então, é importante que vocês façam o match de acordo com os indicadores certos de avaliação do mercado internacional de vocês. E planejamento financeiro. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a fazer planejamento financeiro para 6 meses, mas para uma operação internacional, a gente precisa de 3 anos. Então, se você não tem esse dinheiro agora, ou você faz uma rodada de investimento, se você quer ir agora, se não, você espera crescer, junta o dinheiro, tranquilo, no seu tempo e etc., mas vai com o colchão certo para o exterior. Por que eu estou falando isso? Porque você não quer fechar essa operação. Você não quer barrar um fluxo financeiro porque você planejou mal. Pode ser que o mercado te aceite super rápido, pode ser que o mercado demore para te aceitar e você vai precisar refazer a sua estratégia, testar outras coisas, isso leva mais tempo e é normal. Então, tenha certeza que você tem toda essa preparação, né? Não pula essa fase de preparação, por favor, para fazer esse movimento internacional. E aqui, enfim, eu queria deixar uma mensagem para vocês, que por mais que pareça que tudo isso que eu estou falando precisa ser uma multinacional para fazer, você não precisa ser grande para ter uma empresa global. E aí eu dou exemplo para a minha própria empresa, né? Enfim, eu tenho Externa é uma boutique de internacionalização, e desde o ano passado, eu tenho 3 anos, desde o meu 2º ano eu já tenho clientes fora do Brasil, né? Eu tenho o governo do Canadá como o meu cliente no Brasil, eu atendo eles, e também uma associação americana, que eu também represento no Brasil. Isso tudo, gente, é networking internacional,
Com isso, eu tenho uma empresa também aberta no exterior, nos Estados Unidos, que eu registrei, os meus clientes me pagam lá, eu executo trabalho no Brasil, então, assim, tudo isso é possível, gente. Na Externo tenho 5, 6 pessoas trabalhando para mim, não sou uma empresa grande, ainda estou no Simples, mas desde o dia 1 eu já tinha no meu planejamento ter clientes internacionais, eu trabalho com internacionalização, né? Então, nada mais adequado do que já começar global desde o primeiro dia. Então, meu domínio é internacional, os meus e-mails são internacionais, o que eu publico é em português e inglês. Vocês estão vendo uma apresentação que está em inglês, eu estou falando com vocês em português. Então, assim, já dá para vocês pivotarem essa comunicação para aumentarem o nível de exposição internacional de vocês. E aí, enfim, lidar com o internacional é só natural, pessoal. As fronteiras estão na cabeça de vocês, assim, né? A gente espera muito que vocês tenham sucesso no internacional. Essas são as nossas 3 empresas, a Externa Global Mindset e o Country Manager Hub. E estão aqui os meus contatos, se alguém precisar de algum apoio para fazer isso mais para frente, ou quiser tirar alguma dúvida, eu também estou sempre à disposição. Podem me seguir no LinkedIn, no Insta, onde vocês acharem mais interessante. Mas eu queria agradecer pela oportunidade, Bruno. Obrigada mesmo por estar aqui com vocês hoje. Nossa, obrigado eu, viu? Porque foi muito bom ter esse contato. Acho que uniu muito com o que a gente tinha falado até agora. E fica o conselho também, que a própria Raquel falou, mas a gente vai reforçar, que a gente falou no workshop de aspecto jurídico de empresas. Você pode achar vários modelos de contrato, term sheet, etc., que você vai achar na internet e vai tentar adaptar. Mas não usem eles literalmente, busquem ajuda especializada para não fazer o que a Raquel falou agora, de perder dinheiro porque você foi lá, abriu a empresa pelo canal errado. Então, tentem tomar cuidado com isso, buscar orientação e se planejar antes de tomar qualquer decisão de cunho jurídico e legal. Quando você vai validar coisas, testar coisas, falar com o mercado, não se acanhe, vão falar mesmo, mas a partir do momento que envolve contrato e a parte legal e jurídica, tenham orientação especializada. E acho que a Raquel pode ajudar vocês nesse caminho também com a Externa. Legal, obrigada. Tem mais alguma dúvida, pessoal? Olha, vocês estão super quietos, eu estou me sentindo aqui numa aula de faculdade. Pessoal, assim... aproveita a oportunidade, viu? A gente tem 10 minutos ainda. A gente tem mais 10 minutos, se alguém quiser fazer uma pergunta, tirar alguma impressão, conhecer alguma história, por favor, fica à vontade, gente. Sou profissional de mercado também, já fui estudante muito tempo atrás, continuo sempre estudando, então, por favor, aproveitem, né? Aproveita. Alô, Raquel, tudo bom? Tudo, e você? Olá, tudo bom, Raquel? Meu nome é Pedro, tudo bem? Eu estou aqui estou representando aqui uma outra empresa, que é a XGuys, que nós estamos trabalhando nessa parte de tecnologia. Tenho 2 perguntas para te fazer, tá? Eu sei que há vários países que têm benefícios diferentes para empresas que querem entrar nesse país. Que país é que você vê mais interessantes hoje, tanto na União Europeia ou nos Estados Unidos? Eu penso que poderá ter algum benefício em termos de Estado, não sei. Onde é que você acha que é mais interessante e que áreas têm mais benefícios para apoiar uma internacionalização? Ponto 2, em termos de custos, como é que você vê, em média, abrir um pequeno escritório fora, estou falando mais da União Europeia ou Estados Unidos, quanto é que isso custa em média, tá? Você pode dar uma noção de valores? São essas 2 perguntas. Obrigado pelo workshop. Imagina, Pedro, obrigada. Obrigada pela presença. Bom, vamos lá. Primeira dúvida, né, sobre países que têm benefícios. Veja, eu já trabalhei com o governo brasileiro, eu trabalho com governos, tá? Mesmo tendo a minha empresa, sempre fiz isso, né? A Apex Brasil, por exemplo, é minha cliente. Então, sabe, é tudo muito natural para mim, esse ambiente de política pública. Mas o que eu queria deixar aqui é, enfim, uma lição aprendida minha, tá? Nem sempre os países que oferecem os maiores benefícios são os mais atrativos para internacionalização. Por que eu quero dizer isso? Um país que oferece uma isenção tributária, muitas vezes é porque ele não tem consolidado aquele núcleo estratégico que ele quer atingir, por isso ele está fazendo uma política de atração, tá?
Então, assim, aqui a recomendação é use o benefício quando dentro da tua estratégia ele fizer sentido. Então, não defina a tua estratégia baseada 100% em cima de benefício, mas sempre que ela for útil, legal, é uma cereja do bolo que eu vou usar a meu favor. Ponto. Por que eu estou querendo falar isso? Aqui eu vou dar um exemplo lá de Portugal, Pedro. A gente tem um case super famoso de internacionalização no Brasil, que é o case da Embraer, quando a Embraer resolveu abrir uma fábrica na Europa. Não sei se você conhece esse case. E daí... Conheço o projeto, não conheço o case com detalhe. Ah, legal. E daí, enfim, o que aconteceu foi que a Embraer, né, usou toda a influência política dela como uma das 3 maiores empresas aeroespaciais do mundo, e usou essa influência para poder barganhar com os países quem dava o melhor pacote de benefícios. Então, barganhou entre Portugal, barganhou Bélgica, França, UK, todo mundo, não, eu te dou 10%, eu te dou 20%, eu te dou capacitação X, eu te dou terreno, eu te dou... Gente, foi um furdunço, vários governos europeus correram atrás de conseguir trazer essa planta produtiva para o país. E aí, a Embraer foi lá, recebeu todas as ofertas dos países, claro, e avaliou, parametrizou as ofertas e definiu que Portugal tinha o melhor pacote de benefícios. E daí, obviamente, tinha uma contrapartida, né? Portugal falou assim, olha, eu te dou X benefícios se você investir Y milhões em empregar X mil pessoas aqui. E eles fecharam a conta, falaram, deal, vamos fazer isso, Portugal, vamos fazer crescer o cluster aeroespacial em Portugal. Ok? E daí fez-se lá a construção, gastou-se milhões, só que por anos, Portugal não tinha supply chain aeroespacial e não tinha capital intelectual. Então, a Embraer não conseguia gente para trabalhar na planta e não conseguia fornecedor para prover para a fábrica. E foi conhecido como um dos maiores elefantes brancos de internacionalização da história do Brasil, esse processo. Como é que isso foi superado? Agora, depois de anos, já faz mais de 10 anos isso, tá? A Embraer está conseguindo pivotar para fazer a fábrica parar de pé. Mas por anos eles ficaram sem saber se eles vendiam, se eles continuavam, se eles sucateavam, se eles pagavam para Portugal o benefício tributário que eles tiveram e saíam do país. Eles ficaram anos sem saber o que fazer. Então, assim, é muito importante que vocês usem o benefício a favor quando a estratégia fizer sentido. Naquele caso para a Embraer, seria melhor se ela tivesse escolhido um cluster que já tem, né, naquele momento, que já tivesse estabelecido os elementos que ele precisa para operar. E aí sim fazia mais sentido para poder alavancar a fábrica, pelo menos no curto e no médio prazo, né? Mas a Embraer quis sustentar a estratégia dela em Portugal por conta dos benefícios. E aí que não deu exatamente certo. Dito isso, Portugal, essencialmente, hoje, tem um dos maiores programas de internacionalização do mundo, do ponto de vista tributário, tá? E eles estão com um pacote agora que, enfim, atrai muitos brasileiros, porque o sistema de visto é super simples para o brasileiro poder morar em Portugal, né? Para empresas de tecnologia é super viável, enfim, e eles estão trabalhando com match funding. Então, numa estratégia de expansão internacional que você precisa de 500 mil para fazer um processo de expansão internacional, eles bancam 200 mil e você banca os outros 200 mil e eles te financiam esse processo. E ainda tem um componente de expansão internacional que precisa estar na tua estratégia para utilizar Portugal como plataforma de expansão global da tua empresa. Assim, a lógica é muito interessante, faz sentido para empresas de tecnologia onde a questão de mobilidade global é mais tranquila, tá ok, tá? Então, vale a pena, sim, explorar Portugal nesse sentido, tá? Então, hoje eu acho que é um dos lugares que tem um sistema mais atrativo. O UK é um país muito caro, mas do ponto de vista de eficiência tributária, é um dos melhores do mundo para trabalhar como empresa global, por exemplo. E o nosso tributo no Brasil, por exemplo, é 34% de taxa corporativa e lá está em 19%, 18%. Sobre lucro, não sobre faturamento. Então, assim, do ponto de vista de economia liberal e eficiência e leveza da operação, o UK dá um pau. Tá? Assim, é um dos países que eu mais gosto de trabalhar com o UK porque é muito leve. Os Estados Unidos é muito parecido com o Brasil, do ponto de vista de sistema tributário, etc. Não tem grandes vantagens.
Cada estado ali tem, eu te dou 5%, sei lá, de 5% cai para 3%, cai para 12%, mas assim, nada muito relevante que você fale, puxa, vou para cá por causa de 1% a menos que eu pago de um estado para outro. Tipo, não é por isso que você vai para os Estados Unidos, você vai para os Estados Unidos por causa do mercado. Essencialmente por causa do mercado, porque em termos de benefício, assim, tributário, legal, jurídico, Canadá é um país muito legal de ir. Já internacionalizamos a empresa para o Canadá. Visto super fácil, custo competitivo muito legal também para o Brasil. Inovação, muitos incentivos para inovação, vale a pena. E, assim, um país que é de imigrantes, né? Então, ali você não tem preconceito de mudar. Isso eu acho muito legal. Na América Latina, bem natural de trabalhar, principalmente Colômbia e México, a gente está trabalhando bastante com empresas para esses dois países. Mas do ponto de vista de incentivos, né, o Bruno comenta muito dos incentivos de inovação da Suíça, por exemplo, mas não é um país barato de operar. Então... Para quem tem capital inicial é uma ótima oportunidade, mas para quem não tem é bem complicado. Porque você estando lá, você acessa muita coisa, inclusive a Europa inteira. Mas o problema é a barreira de entrada. Então, desse ponto de capacidade de investimento, precisa avaliar mesmo, tá? Não sei se eu respondi, Pedro. Eu falei aqui um monte de informações bem... Mas eu queria falar desse case da Embraer. A gente fica na Estônia, por exemplo, né? Para a Estônia você tira um passaporte europeu ali rapidinho assim, né? Tá bom, mas você quer ir morar na Estônia? Sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa entender um pouco que, apesar de ser uma terra de inovação e etc., faz sentido conhecer, faz sentido se ambientar e conhecer a lógica de pensamento, né, do país, etc., a gente precisa entender se lá realmente tem potencial de mercado que é útil de acordo com a estratégia que eu quero atingir, né? Independente da promoção comercial que o país faz, porque no final cada país vai puxar sardinha para aquilo que faz melhor, né? E vai tweak the numbers, né? Que a gente fala, para parecer o melhor, o maior, o mais tudo, né? Então, enfim, eu gosto de ver pitch de país por causa disso, porque a gente vê como que eles fazem isso para parecer sempre os melhores do mundo, e eles sempre vão ser, quem você estiver assistindo vai ser o melhor do mundo naquilo que ele faz. Então, assim, é legal, assim, de ver esse tipo de pitch, mas é legal ter o crítico nisso também. Sobre Estados Unidos e Europa. Você me fez uma pergunta sobre isso, agora eu esqueci, eu anotei aqui. Eu te perguntei outra pergunta que eu te fiz em termos de custos. Mais ou menos em média, quanto é que custará abrir, por exemplo, um escritório nos Estados Unidos ou um escritório na Europa? Então, o custo de abertura, essencialmente, são os custos de taxas governamentais e os custos dos honorários dos advogados, né? Isso vai variar de 1.000 a 5.000 euros ou 1.000 a 5.000 dólares. Vai depender de onde você abrir, essencialmente do escritório que você contratar, os FIIs são mais ou menos iguais. Então, é mais ou menos isso, assim, de taxa de abertura. Então, para abrir, também não é um custo tão significativo assim, que você fala, não, vou abrir aqui porque é mais barato. No final, também você acha advogado pagando qualquer faixa de preço, né? O importante é que ele saiba, de fato, fazer o trabalho, considerando que você é uma empresa do Brasil, abrindo lá e não uma empresa local, né? Então, é só essa expertise que precisa avaliar, mas o custo de abertura não é o custo operacional que ele precisa ser verificado, né? Tá ótimo, obrigado. Tá? Legal. Imagina. Bom, pessoal, eu vou colocar até aqui, ela já tinha colocado na projeção os contatos dela, coloquei aqui de novo o LinkedIn e o site da Externa. Queria agradecer, Raquel, pela presença, por compartilhar o conhecimento com o pessoal, porque é muito bom ver tanta gente já interessada aqui, chegou a 21 pessoas, gente interessada em ir para fora do Brasil desde já. Então, saber que dá para explorar oportunidades, que as crises acontecem, a gente está passando por mais uma agora, mas entender que não é porque você tem um delimitador econômico onde você está, que a sua ideia não vai deslanchar. E que se não tem oportunidade onde você está agora, aproveite as oportunidades que estão ao seu redor e tente alcançar elas com o potencial que você tem. E as startups que estão aqui, elas têm muito potencial de escala global por ter uma tecnologia tão bem fundada e que essa tecnologia, ela naturalmente tem escala porque são coisas bem amplas, né? Novos fármacos, materiais, equipamentos médicos, isso aí você consegue levar
para qualquer lugar do mundo. É isso aí. Obrigada, viu, pessoal? Obrigada mesmo pela oportunidade. Bom almoço para quem vai almoçar agora. Eu vou almoçar agora, para quem já almoçou. Bom volta aí dos trabalhos, tá? E pode me seguir lá no LinkedIn, ou sempre que vocês precisarem, à tua disposição mesmo. Um abraço. Abraço, Raquel. Tchau. Boa semana. Obrigada. Tchau, tchau.